e aí a gente já entra no assunto. A frase é a seguinte, e o Mauro Betting vai abrir aqui nas respostas. Mauro, o melhor para Jorge Jesus é melhor para Jorge Jesus seguir no Flamengo do que ir para o Newcastle, né? Já que o pessoal falou, Newcastle com esse projeto novo, novo rico, tudo mais, será um destino para Jorge Jesus? Aqui a gente coloca a seguinte frase: é melhor para Jorge Jesus seguir no Flamengo do que ir para o Newcastle. Verdadeiro ou falso? E aí é uma projeção, né, Mauro, do que a gente pode falar de carreira e tudo mais. Newcastle, né? Bom, assim, claro que evidentemente instado a responder, você tem que responder pensando como se fosse o Jorge Jesus, né? E sempre lembrando, ainda mais na idade dele, não que seja uma idade avançada, mas é exatamente por aquilo que a gente sabe, já tem 66, 67 anos. Muito mais do que como atleta. Ele pode escolher o que quiser. Aí entra questões muito mais pessoais até do que profissionais. Tudo aquilo que ele conquistou na carreira, sobretudo nesse semestre espetacular do Flamengo e esse futuro que deve ser maravilhoso também na Gávea, ainda mais comparado aos rivais, apesar de tudo que estamos vivendo. Ele tem muita coisa para ganhar e dificilmente, até para característica, embora seja um torcedor passional, apaixonado, o inglês do Newcastle é um dos mais apaixonados, ainda você tem que construir toda uma história e de boa. Toda uma história contra Liverpool, contra Manchester City, contra Chelsea, contra Arsenal. Tem muito time que já está, inclusive, num potencial financeiro, econômico e de estrutura, porque não é assim, você bota o checão e já sai ganhando. Não é assim. Pode até ser um pouquinho, mas não é assim, ainda mais na Inglaterra. Então não é de uma hora para outra, não sei se vai ter tempo, nem saco, paciência. E aí entram as questões pessoais. Com todo respeito a Newcastle, Newcastle, né? Rio de Janeiro, velho. E não é por ser patriotada, até porque eu nem sou carioca, embora ame o Rio de Janeiro, mas enfim. Mas você não quis morar isso, é uma outra história, tá? Antes que já me jogaram várias vezes, é outra história pessoal também, entra mais o pessoal do que o profissional. Então é o seguinte, para mim, falando sério, eu pensaria 16 segundos. Newcastle, dinheiro, Inglaterra e tal, legal, ficamos no Rio de Janeiro. Mas, Mauro, então pro Mauro verdadeiro. Pro Flamengo. Melhor pro Mauro no Flamengo. Isso. Pro Mauro é verdadeiro. E aí a gente coloca essa questão simplesmente porque no ano passado, André Henning, o Jorge Jesus, ele vem, né, em uma das coletivas e fala o seguinte, olha, se um dos 5 clubes, ele dá a entender que ele tem esse objetivo de um dia treinar um gigante do futebol europeu. E aí, eu acho que responder verdadeiro ou falso aqui vai passar exatamente pelo caminho que você acha ser o melhor a ser trilhado para chegar, eventualmente, num gigante europeu, já Sim. que foi esse o objetivo que ele estabeleceu no ano passado. Então, para saber se é verdadeiro ou falso, eu acho que você tem que meio que passear por essa resposta também, para chegar ao Barcelona, Real Madrid, United. Mas eu vou confessar, eu não lembro se ele falou que era o objetivo dele, ou se ele só iria para. Ele só sairia. Eu realmente não lembro. Mas não vai alterar muito a minha resposta, não. Eu sou mais ou menos que nem o Mauro, tá? Eu não moraria no Rio de Janeiro, de novo. Eu já morei no Rio de Janeiro 2 vezes e na última eu fiquei 8 anos. Então, assim, mas eu admito e tenho certeza que o Rio de Janeiro seja uma das melhores cidades do mundo para você ser milionário. Então, assim, tendo dinheiro, qualquer cidade é maravilhosa. Mas o Rio de Janeiro, especificamente, se você for milionário, você tá louco. Você mete uma coberturaça na frente da praia. Então, assim, é uma outra parada, tá? Eu só moraria no Rio de Janeiro se fosse algo assim. Mas tenho que me colocar na situação dele. São 2 coisas. A moral que ele tá hoje no Flamengo. A fase que ele está vivendo no Flamengo e faz com que o Flamengo fosse, para mim, a primeira opção. Agora, dependendo do que for oferecido para ele para o Newcastle, se é uma gestão de um projeto, 5 anos de contrato, para montar uma mentalidade, se for uma proposta sedutora, eu até moraria em Newcastle para ganhar possivelmente 5 vezes mais do que ele vai ganhar aqui. O que está se apresentando lá no Newcastle, André, é o seguinte, ó, é muita grana. É caminhão de dinheiro. É o objetivo de fazer um time que tem tradição, brigar por competições europeias. Aliás, quase que eu coloquei a camisa do Newcastle hoje. Então, eu acho assim, ó, eu acho que dependendo da história que for contada para ele, balança. Porque. E não é só o dinheiro, eu acho que o dinheiro vai contar muito numa. Porque aí o cara fala, pô,
aqui eu tô bem, mas eu sei como é que é no futebol brasileiro. Qualquer momento podem me dar um bico, né? Porque sabe como é que funciona. Difícil hoje, na realidade, que o Flamengo estava vivendo. Mas nada no futebol brasileiro é impossível. Nada. Nada. Então, contrato de 5 anos aqui no Newcastle para refazer um time. Voo direto, 1h30 até Lisboa. Eu acho que ele pode balançar. Mas a minha primeira opção nesse momento, ficar no Flamengo. Porque... Só que é difícil, tá? Porque aí eu acho que eu teria que exigir do Flamengo uma contrapartida. Flamengo, então eu quero 3 anos de contrato, a multa dos 3 anos, eu quero... E eu não sei o que o Flamengo vai poder dar nesse momento, porque o euro... Deixa eu o Ale, 6, né? O Ale não gosta. O Ale não gosta, mas quanto mais o Ale não gosta, quanto mais o Ale não gosta, mais eu faço. 6,02. 6,02. Ontem o filho do homem babuíno, o pequeno e herdeiro babuininho, tava tão bem, cara, participou tão bem no lugar do André, cara. É até triste pra uma sexta-feira pegar essa cabeça de peru aí. Por que vocês não falam isso pro chefe, velho? Não adianta ficar falando só aqui, só nas mídias sociais. Liga pro cara. O chefe não tá vendo essa bagaça? Tem que estar, né? Tem que estar. Não, o chefe tá vendo. Porra. Não, galera, aí o cara vira chefe pra quê? Pra não trabalhar. Normalmente é isso que acontece. Então, agora, o Ale, tem um negócio que me incomoda, que é o seguinte: o pessoal chega na live pra ver o programa... Libra, desculpa, Luizinho, o Rafael Vale tá me lembrando. E eu tô falando de euro, porque a gente tá acostumado com... Mas é Libra, a Libra tá 6,87, nego. Só? É 7 pila, velho. Quanto é uma cerveja lá? Uma cerveja lá é quantas libras? Você vai comprar, você vai pagar umas 3, 4 libras, sentadinho ali no balcão, num lugar barato. Mas o preço é entre 4 e 5. Você vai gastar R$40. Se você quiser parar de beber, é só ir pra lá, hein? Mas o que eu tô falando é o seguinte: o que me incomoda é a galera chegar na live para assistir o programa e não curtir. Chegou até a live, tá vendo pelo YouTube. Tem que curtir. Mesmo. Esse negócio não tem nada a ver, pô. A gente vem aqui, faz um trabalho na moral, pô, na maior humildade, para conquistar os 3 pontos, e a galera chega aqui e não curte, pô. Vamos lá, né, pô. Ô, Ale, eu sempre que vou falar de algum técnico português pintando na Premier League, eu acho que a gente tem que olhar, não é nem pro José Mourinho lá atrás, não, é olhar pro Nuno Espírito Santo hoje, que faz no Wolverhampton, que tá fazendo um grande trabalho, e pode, num futuro, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, abrir portas para clubes grandes do futebol inglês, né? Hoje ele tá no Wolverhampton, é o time que mais incomoda os times do Big Six. Pode ser que, de repente, um desses grandes, numa situação de crise, tente recorrer ao técnico português. Pensando naquilo que falou Jesus, né? Não, vai lá, ele pode completar que você já entendeu a linha de raciocínio aqui. Vamos lá. E eu acho que existe até uma semi-carência. Se você olhar para alguns dos times que mais investem no mundo, você vai observar que tem time que está precisando de treinador. O Paris Saint-Germain, por exemplo, é um que está toda hora aí em conflito com o seu técnico, sendo muito questionado. Você tem o Zidane, que é um monstro como treinador, uma carreira curta, mas muito vitoriosa, mas que dificilmente vai conseguir repetir aquela façanha, porque foi realmente inacreditável. Enfim, você tem algumas lacunas. Hoje eu acho que o Real não olharia ainda. O PSG talvez, né? O PSG tem um olhar direto, assim, porque até pela quantidade de brasileiros, quem tá, tal, não sei o quê, o Leonardo... Eu acho que o Real Madrid, o Jesus teria que fazer uma escala ainda para chegar lá, né? Por aí. Assim, evidentemente que é impossível você responder o que é melhor pro cara, porque a gente não sabe o que o cara quer. Sim, às vezes o cara quer como se nós fôssemos os agentes aqui do Jorge Jesus e falássemos: Jesus, olha só, você tem essas 2 propostas. Eu acho que o melhor para você é fazer isso. É basicamente assim. Mas que nós estamos respondendo. É lógico. Porque tudo é uma questão de prioridade. Às vezes a prioridade do cara é ficar com a família, às vezes a prioridade é o cara ficar, como foi para ele muito tempo, ficar à vontade com a língua, né? Que ele semi-domina, então... Às vezes é ficar longe da família, longe da... Sim, e no futebol conhecemos vários casos. Isso. Cara, então... isso mesmo. Então a gente não sabe qual é a prioridade. Se a prioridade dele é financeira, e aí
é quase impossível alcançar os valores praticados na Europa por essa diferença aí que o Globo News nos trouxe. Então tem que saber isso. Agora, se for para responder essa pergunta mais objetiva que você me fez, para ele chegar próximo do objetivo dele, se esse o for, de dirigir um dos gigantes, eu acho que a Inglaterra é o caminho mais rápido. Se você faz um bom trabalho lá, você está muito próximo, mais próximo, eu acredito, de dirigir um gigante do futebol europeu. Eu imagino que seja mais ou menos por aí, viu, Luiz? E eu não queria nem, Luizinho, entrar, porque não é o tema aqui, tá? Mas não vou deixar passar em branco. Mas não queria nem entrar na história que o Flamengo ontem demitiu, acho que 60 funcionários, né? Isso aí. 60 funcionários, enquanto você tem jogador lá recebendo... Eu não sei, assim, eu acho... a gente não vive mais uma época que é a famosa falem mal, mas falem de mim. Hoje as empresas cada vez mais elas tendem a se associar a causas positivas, sustentabilidade, preservação ambiental, causas que fazem bem para o planeta, fazem bem às pessoas. Então não existe mais esse negócio de falem mal, mas falem de mim. O Flamengo me parece deu uma bola fora de novo nessa história. E aí, André, eu falei ontem, quando a gente noticiou isso no Girão, né, no programa que a gente não foi só o Flamengo, não. Eu tô falando do Flamengo porque é o que tá em pauta aqui. Mas teve mais clube que demitiu funcionário. Ontem a gente teve Curitiba também anunciando cortes no salário de jogadores, comissão técnica e demissão de funcionários também, né? E assim... Aí até compreensível. Mas o Corinthians também tinha, né? O Corinthians também. Mas aí você... Vem cá. Aí você diminui o salário dos caras. Agora, com a folha que o Flamengo tinha e o balanço que o Flamengo tinha, será que precisava mandar 60 caras embora? Foi até... Vou repetir o comentário que eu fiz ontem aqui no Girão. O Flamengo vai precisar apresentar um plano dessa negociação com os jogadores bem agressivo para poder, assim... limitar os danos à sua imagem depois dessa tomada de atitude de ontem. Vai ter que ser assim, um pacote intenso, porque a gente está falando, André, de uma folha salarial do Flamengo de 15 milhões com jogadores e 3 milhões com funcionários. Foi isso que noticiou ontem o Globoesporte.com. E aí você cortou, nesse momento, nos 3 milhões, né? Dentro daquele, percentualmente falando, seria mais fácil você acomodar onde tem 15 milhões para cortar. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer, o que o Flamengo vai anunciar de negociação com os jogadores. Eu acho que ganhou um peso ainda maior depois dessa tomada de decisão de ontem. Dificuldade. O cara fechou o restaurante aqui, o outro fechou. Dificuldade todo mundo tá vivendo. Mas quem tem dinheiro em caixa tá se virando para aguentar ficar de pé. Quem tinha dinheiro, o cara falou, eu tenho dinheiro aqui para sustentar 6 meses. 6 meses eu vou dar meu jeito. E o Flamengo tem um balanço extremamente positivo. Então, assim, eu não sou especialista em finanças, mas acho que valia a pena a gente só registrar. Porque a questão de grana, nesse momento, ela vai ser importante. E se é um clube que está demitindo funcionário... e ontem foi o Palmeiras que anunciou também como cortou com seus corte de salário. Os jogadores, mas não em cima dos funcionários. Sim, então, assim... Que me parece muito mais, né? Muito mais decente, muito mais correto, sei lá. Enfim.